Bom dia, meu povo! O tema da nossa live de hoje é princípios da produção caseira efetiva de doces funcionais. Então, povo que já está aí com o caderninho na mão, que está acompanhando todas as lives e fazendo suas anotações, porque a gente sabe que quando a gente anota, a nossa capacidade de reter aquela informação é muito maior. Então, a gente começa a reter, a memorizar e a fixar mesmo aquela informação, a guardar aquela informação com a gente. E, gente, eu vou sempre ficar batendo nessa tecla, eu vou sempre repetir aqui para vocês que o negócio de doces funcionais, ele não é só receita, tá bom? Se você pega e acha que é só uma receita, né? Tem muita gente que, não tô fazendo nada, eu vou fazer um bolo, eu vou colocar para vender aqui e tal. Isso daí, você sem preparo nenhum, sem achando que é só uma receita e isso daí vai te fazer ter sucesso dentro do ramo, você está sendo amadora, tá bom? Então, quando você faz uma produção caseira de doces funcionais, ela não é igual a amadorismo. Você consegue, sim, ter uma... O que eu quero te dizer é que você consegue, trabalhando de casa, ter uma produção suficiente para te colocar, olha essa informação, dentro dos 2% de renda da população brasileira. Porque apenas de 1 a 2% da população ganha mais de 16 mil reais por mês. E o que eu quero te dizer é que com o nosso negócio de doces funcionais, você pode ganhar, você consegue ganhar até mais do que isso. Então, você estaria fazendo parte aí, tá bom? De 1 a 2% dessa população que consegue faturar de 16 mil além, né, aí por mês, tá bom? Que é algo muito bom, né? E, inclusive, como eu falei, é possível você fazer muito mais que isso, tá bom? E tudo que a gente fala aqui para vocês, tanto as experiências, tanto os formatos que a gente passa para vocês, tanto dicas, são coisas que já funcionaram, são coisas que a gente já fez e que acontecem com a gente, senão a gente não falaria. Então, por exemplo, é possível sim você fazer até mais que isso, mas para que você consiga alcançar, tá, esse faturamento, você precisa ver o seu negócio, tá bom? Como um negócio de fato. Você precisa ver como um negócio que é muito mais além de apenas fazer bolo. Então, tá, eu vou fazer aqui no meu final de semana, aí eu vou dar para a vizinhança, eu vou fazer aqui no final de semana, de forma não comprometida, de forma aleatória. Ou então, tá, eu vou trabalhar aqui 2 horas por dia. Então, assim, é claro que alcançar esse faturamento que a gente está falando é a partir do momento que você escolhe estar comprometida com o seu negócio, tá bom? Agora, independente se você vai dedicar 8 horas, 12 horas do seu dia ou 2 horas por dia para o seu negócio, mas se você sabe que quer fazer ele dar certo, eu preciso te dizer uma coisa, independente da quantidade de tempo que você vai investir no seu negócio, você precisa ver ele, tá? Ter uma mentalidade, enxergar, você precisa ter uma mentalidade de que vai fazer o negócio crescer. Então, enxergar como um negócio e não enxergar como simplesmente, eu vou ali fazer um bolo, é o primeiro passo. Então, você precisa ter essa mentalidade diferenciada, você precisa trabalhar isso em você, esse mindset, né? E assim, eu vou ser bem sincera com vocês, gente. É até difícil de vocês acreditarem nisso, mas eu era uma pessoa totalmente diferente de como eu sou hoje. Então, essa caminhada, ela foi me ensinando muita coisa, ela foi exigindo que eu me transformasse em várias outras, ela foi me exigindo estudo, ela foi me exigindo preparo. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, que foi um divisor de águas no meu negócio, na minha vida, tá bom? Foi realmente essa mudança de mentalidade. Então, quando a gente fica muito aprisionado ali, principalmente nós, doceiras, boleiras, que temos essa tendência a estar aprisionado, né? Pensando assim, ali só na parte técnica mesmo do negócio, a gente tem muita dificuldade para crescer. Então, comecem a expandir a mente de vocês e independente se vocês querem produzir 4, 5, 10, 20 bolos por dia, vejam a produção de vocês como um negócio. Beleza? Até aí? Tá? Isso daí eu queria deixar bem claro. Vejam como um negócio, não como uma coisa amadora. Esse era o primeiro ponto que eu queria deixar bem pontuado aqui para vocês. E aí, o objetivo, tá, dessa live é justamente te mostrar como você pode fazer isso na prática, né? Como que você pode fazer para ver o seu negócio para ver como uma empresa, para ver a sua produção de bolos como um negócio, como uma empresa. Então, o objetivo da nossa live de hoje é te mostrar na prática como fazer isso, porque de nada adianta eu ficar falando aqui. Então, eu vou te mostrar na prática que é possível, sim, você ver a sua produção de bolo como um negócio, ver a sua produção de bolo como uma empresa.
tá bom? Então, o que que acontece? Se você está começando, tá? Se você está começando, essa live, ela é especial, ela é essencialmente para você, porque ela vai te economizar, gente, anos, ela vai te fazer dar passos mais assertivos, vai diminuir o teu potencial, né? Vai diminuir a probabilidade de você errar e de você tropeçar nessa jornada. É claro que cada um tem um desenvolver, é claro que você vai ter seus obstáculos, mas com o que a gente vai te passar hoje, você vai conseguir evitar muito problema no decorrer desse caminho. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês é que com essa live de hoje, vocês vão evitar de entrar para a estatística negativa do Sebrae. A gente quer fazer parte das estatísticas positivas, mas a gente não quer estar nas estatísticas negativas, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque vocês sabiam que cerca de 60% das empresas que abrem, elas fecham em até 5 anos? Então, a gente não quer fazer parte de jeito nenhum dessas empresas que fecham. Nós queremos fazer parte das empresas que em 5 anos prosperam e crescem muito, tá bom? Então, prestem bem atenção, papel e caneta na mão para vocês anotarem o passo a passo que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, a gente, de fato, não recebe treinamento para isso, né? Como gerir o nosso negócio. A gente cresce até, de certa forma, hoje em dia, ouvindo aquela, faça o que você gosta, faz aquilo que você ama, mas não é bem assim, tá bom? Beleza, eu sou muito boa em fazer bordado, mas isso não basta, tá? Então, a gente, seja na escola, seja na faculdade, nós não aprendemos a gerir um negócio. Então, a gente é incentivado, de certa forma, em relação às habilidades, às competências técnicas que a gente vai desenvolver, mas a gente não é ensinado como sustentar isso. A gente não é ensinado como ver como organizar essa nossa competência técnica, imaginando que é uma empresa para que ela funcione. Tá bom? Então, a gente vai bater bastante nessa tecla hoje. Porém, apesar de a gente não ter esse conhecimento vindo aí da escola, vindo da faculdade, o que acontece é que os conceitos de base, tá? Os conceitos de base que garantem resultados de sucesso no mundo dos negócios, eles são meios que universais. Então, mais uma vez, vou repetir. Os conceitos de base que garantem resultados de sucesso dentro do mundo dos negócios, eles são meios que universais. Então, o que faz uma empresa crescer? Por que algumas empresas crescem em 5 anos e outras morrem em 5 anos? Vocês já pararam para se perguntar isso? Então, tem vários autores, né, que se dedicaram justamente aí para entender o que acontece, o que diferencia uma empresa da outra, né? O que diferencia a empresa que cresce da empresa que vai à falência, por exemplo. Então, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Baseado nisso daí, para que vocês comecem a entender do que eu estou falando. Então, eu quero iniciar já falando dos 2 grandes erros que é muito comum, tá bom, de acontecerem. Então, por exemplo, o primeiro deles é a questão dos profissionais liberais, né? Que eu me incluo nisso, porque eu sou dentista, para quem não sabe. Então, dentistas, médicos, chefes de cozinha. Então, o que acontece? Eles têm uma técnica muito boa, eles têm um conhecimento científico muito bom. E aí, só que, gente, conhecimento técnico, conhecimento científico não sustenta um negócio. Não é suficiente para sustentar um negócio. E eu falo com muita propriedade, porque na faculdade eu passei 5 anos, né, fora especialização, fora mestrado, estudando como ser muito boa na técnica, como ser operacional, como fazer o melhor procedimento na boca do meu paciente. Mas e aí? A partir do momento que eu vou para um consultório, o consultório, a parte que eu tô ali com o meu paciente na cadeira, é nada comparado a tudo que acontece por trás. Eu tenho que fazer contratação de funcionário, seja uma auxiliar de saúde bucal, seja uma técnica, eu tenho que ter contato com o meu laboratório de prótese, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que fazer controle de estoque do meu material, eu tenho que saber fazer o controle financeiro, eu tenho que saber organizar todo o meu negócio, eu tenho que ver a minha profissão como uma empresa. Como que faz isso? Que documento que eu preciso? Eu não sabia de nada disso, como a maioria dos dentistas e dos médicos não sabem. Porque a gente tem a gente tem aulas pontuais sobre gerenciamento de consultório. Aulas bem básicas que, na prática, não fazem diferença nenhuma. Tá bom? Então, isso daí é um erro muito comum. É achar que isso daí, você ter a habilidade, você ter a formação de ser um médico, de ser um dentista, te faz preparar, te torna preparado para encarar o mercado de trabalho. Então, aí essa pessoa pega
começa, eu me formei em medicina. Nossa, eu tô pronto, sou médico, caramba, sou médico, ou sou dentista, caramba, ou caramba, sou chefe de cozinha, me formei na melhor escola, na mais renomada, me formei em cordon bleu, não sei o que, não sei o que. Gente, isso não é suficiente. Então aqui, ó, o primeiro erro é achar que a técnica é suficiente para abrir um negócio de sucesso. A técnica não é suficiente para abrir um negócio de sucesso. E aqui eu quero trazer mais um exemplo para vocês. É muito comum também a gente ver profissional dentro de salão de beleza, né? Que eles trabalham, às vezes, por porcentagem. Então, o que acontece? Tem um cabeleireiro X que ele é muito bom, ele é muito procurado, ele tem uma rotatividade muito grande de clientes, e ele é bomba, ele é famosinho e tal. Isso é muito fácil, em toda cidade tem um desse. E aí, o que acontece? Ele tem que deixar ali no final do mês um percentual, né, para a dona do salão. E o que acontece? Ele começa a se desanimar, porque ele sempre fica fazendo cálculo, imaginando que ele não, como se ele não tivesse que dar aquele percentual. Ele, se eu não tivesse que dar esse percentual, eu ia ter tanto no meu bolso. Mas agora, né, eu tenho que dar esse percentual, então olha como diminui o meu faturamento. Ele não tá pensando em nada além disso, tá? Ele tá se fixando o quê? No fluxo de clientes que ele tem. Aí o que ele decide? Eu vou abrir meu próprio salão. Melhor coisa que eu vou fazer. Eu vou abrir meu próprio salão. E, gente, eu conheço não é uma, nem duas, nem três, nem quatro histórias dessa, não. São milhares de histórias como essa. Daqui a pouco, ele vai, não dá certo e volta para o salão. Por quê? Porque o conhecimento técnico, tá bom? Ele não é suficiente. Então, ele ser um bom cabeleireiro não significa que ele está pronto para gerir um salão. Vocês estão conseguindo acompanhar isso? Então, eu saber fazer um bolo maravilhoso não me torna apta a gerir uma empresa, uma loja, uma rede, uma franquia de doces. Então, a gente precisa desenvolver essas características. Mas o primeiro passo aqui, que eu queria que vocês entendessem, é que a gente ser muito bom em alguma coisa não significa que a gente tenha estrutura, condições e conhecimento para sustentar uma empresa, para gerir uma empresa de forma que a gente faça com que ela cresça e não faça com que ela faça parte desse percentual negativo do Sebrae, tá bom? Então, eu quero dar um exemplo também de cursos, né? Hoje em dia eu tenho um curso de medicina, né? Um curso digital de medicina, que ele surgiu, e eu conheço as pessoas que estão envolvidas, então por isso eu vou dar o exemplo. Ele surgiu justamente para suprir uma lacuna como essa. Sabe quem faz parte dele? Quem são os alunos? Gente, médicos, professores, universitários com doutorado. Tem alguns que têm PhD. Então, estavam lá, dando plantão, perdendo tempo de qualidade com a família, enlouquecendo, sem qualidade de vida nenhuma, para complementar a renda. Por quê? Porque o consultório particular não estava sendo suficiente, o movimento dentro do consultório particular era fraco. Então, assim, existem uma série de conhecimentos que não são ensinados na faculdade. E os cursos, e nem nos cursos tradicionais, né? Que são. Então, assim, existem várias outras coisas que são importantes para que um profissional ele tenha sucesso. O sucesso, eu tenho certeza que você também conhece. Vou dar mais um exemplo. Eu gosto muito de explicar baseado nos exemplos. Eu vou dar mais um. Eu tenho certeza que você conhece. Eu conheço vários também, até porque eu vivi esse mundo da docência aí enquanto eu fazia meu mestrado, enfim, né, faculdade e especialização mestrado. O tanto de gente que tem especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e não tem sucesso. Claro, aqui eu quero fazer uma observação. O que é sucesso para mim não é sucesso para você, tá? O conceito de sucesso é algo extremamente subjetivo. Mas o que eu quero dizer é que são pessoas que ainda não chegaram onde elas gostariam de chegar. Porque não é que falta competência técnica, não é que falta competência científica, mas falta todo o resto. Então, você ter doutorado não faz o seu consultório estar lotado. Você precisa de outras coisas, conhecer outras estratégias para que você faça o movimento. Você precisa se comunicar, você precisa saber se comunicar, você precisa saber tratar, se relacionar com o seu paciente, no caso aqui do médico, né? Então, assim, o que eu quero dizer é, não basta você ser muito bom. Tem muita gente que pendura um monte de diploma. Você vai ver o resultado dessa pessoa na prática? Não tem. Tá bom? Da mesma forma que você também conhece, assim como eu conheço, caso de pessoas que nem finalizaram o ensino médio, tá? Eu conheço várias que finalizaram o ensino fundamental e olhe lá, e são pessoas que conseguem gerir 200 empresas aí ao redor do Brasil. Tem pessoas que têm empresas fora do Brasil também e levam numa boa. E aí, o que tem por trás disso, né? Quais são as competências que eu preciso desenvolver para que, além de ter o conhecimento técnico, eu também consiga sustentar a minha empresa e fazer ela crescer? Então,
estou levantando essas questões aí para vocês, porque a gente vai estar discorrendo já sobre isso e vai continuar discorrendo sobre isso aqui dentro da nossa live. Então, trazendo agora, depois de dar todos esses exemplos, eu acho que vocês já entenderam bem, trazendo agora para o nosso contexto, gente, não adianta só saber fazer receita. Eu dou um monte de receita aqui, beleza. Inclusive, né, a gente vai fazer uma receitinha aqui na sexta-feira. Mas e aí? Vai morrer aí? Ou então você vai pegar essa receita e ficar fazendo só essa receita? E depois? Isso não é sustentável. Isso não é sustentável no longo prazo e nem faz você atingir resultados excelentes, como é o que a gente propõe que vocês atinjam aqui. Então, de onde virão os ingredientes que você vai usar nesse seu negócio? Você vai esperar acabar uma encomenda para ir atrás dos ingredientes ou não? Né? Vai esperar acabar para pedir mais? Como que esses produtos vão ser organizados na sua cozinha, de modo que facilite a sua produção? Vai ficar tudo misturado com as coisas de casa? Você vai ficar que nem uma barata tonta na hora que tiver que fazer uma receita porque não sabe onde estão os ingredientes? Então, assim, e como? Ah, tá. E fazer um bolo é fácil. Qualquer um não precisa se organizar muito. Recebi a encomenda de um bolo. Um bolo você consegue encaixar ali na sua rotina de casa e não vai te exigir nenhum preparo prévio. Mas e quando você tem que fazer mais de um bolo? 10 bolos por dia. E quando você não só faz bolo, mas você tem que fazer outras receitas. Como que você vai organizar sua linha de produção para que você consiga desenvolver 3 receitas diferentes e otimizar o seu tempo, tá? Não é começa uma receita, termina, depois começa outra, não é isso. Como que você consegue iniciar o processo dessas 3 receitas ao mesmo tempo dentro do seu espaço físico, independente de ser uma cozinha grande ou pequena, e como que você otimiza o seu tempo, tá bom? Para que você consiga produzir o máximo de coisas com a melhor qualidade num tempo reduzido, porque tempo é dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Então, vocês estão entendendo como que tem as coisas por trás, tá bom? Então, por exemplo, sabores diferentes de bolo também, tamanhos diferentes. Como que você organiza isso? Como você vai finalizar esse bolo? Qual a embalagem que você vai usar? Vai ter etiqueta? Não vai ter etiqueta? Como que vai ser a entrega? Qual é o seu plano para aumentar a sua demanda? Qual é o seu plano para aumentar suas vendas? Vai ficar só esperando as pessoas irem atrás de você? Aquela famosa, né, esperança, né? A esperança, como eu sempre digo, é uma espera ativa, não uma espera inativa, uma espera passiva, onde você fica esperando, rezando cair do céu. Gente, isso não é justo. Não é justo você ficar rezando, esperando e pedindo a Deus que as coisas caiam do céu. Quando eu vejo alguém falar isso, eu falo assim, mana, Deus tem muita coisa para cuidar, não pede isso dele não, faz a tua parte, ele te encontra no meio do caminho. Então, essa esperança inerte, essa esperança onde a gente não faz nada para que as coisas aconteçam, ela não é real. Então, assim, ó, a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Então, você vai ficar esperando as pessoas irem atrás de você, né? Você vai realmente ser passivo nesse processo? Além disso, qual será a estratégia de fidelização, tá? Qual vai ser o seu relacionamento com o cliente? Qual vai ser a sua forma, o formato que você vai usar para tratar, para cuidar do seu cliente. Então, assim, falei tudo isso, que nem é tudo, é só uma parte, inclusive, porque, assim, tem uma série de decisões e opções que você precisa tomar no seu negócio para que ele, de fato, prospere, tá? Então, vamos aqui olhar para o esporte, né? Você sabe dizer qual que é a diferença de uma equipe profissional para uma equipe amadora, por exemplo? Gente, a equipe amadora vai às cegas, é uma peladinha ali de futebol, então as pessoas vão jogando e pronto, não tem estratégia, tá bom? Não tem um técnico que vai estar ali avaliando jogador por jogador, tá vendo quem que é melhor para a equipe, qual a posição que cada um tem que ficar ali dentro da equipe. Também não vai ter uma diretoria que analisa quais jogadores irá contratar, quais irão ser demitidos, não tem uma diretoria que vai decidir o salário daqueles jogadores, então é meio que às cegas, vai dando, vai fazendo o que dá para ser feito. E a gente vê muita confeiteira trabalhando dessa forma, porque como de certa forma é comum as pessoas saberem fazer um bolo, elas acham que todas elas estão aptas para iniciar o seu próprio negócio, e muitas delas dizem o quê? Ah, mas não deu certo para mim. Mas quando você começa a olhar para a vida, para as coisas que tem por trás da vida dessa pessoa, você vê que ela simplesmente iniciou um negócio de forma muito amadora, achando que fazer um bolo seria suficiente para ela prosperar e ter sucesso. E não é, tá bom? Então tem muita gente que vai nas cegas, que faz como uma equipe esportiva amadora, como se fosse jogar uma pelada de futebol sem compromisso. E aí os problemas vão aparecendo e elas vão resolvendo. O problema vai... Então a gente fica só apagando incêndio, né? Como a gente costuma falar. Meio que sem ter noção de um todo, né? Você não consegue ter uma visão macro ali, você não consegue se colocar de fora e ver de cima o seu negócio. Você tá ali, ó, focado naquele problema. Surgiu um problema agora, eu vou resolver. Aí quando você resolve ele, como você não tá parando para organizar o seu negócio, daqui a pouco aparece outro. E assim por diante. Então isso cansa. Primeiro que isso não
isso não é produtivo, segundo que isso cansa, segundo que isso não é sustentável no longo prazo. Não é desse tipo de negócio que eu falo aqui de forma alguma, tá bom? Então, o que acontece? O que eu quero com essa live é que você saia daqui com a visão de cima do seu negócio, tá? Como que funciona o negócio de doces funcionais que, de fato, te gera uma renda extra ou que pode, inclusive, proporcionar a tua independência financeira. Então, para que a gente chegue nesse ponto, de fato, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, gente, é que além da visão técnica, né? Porque ninguém que está aqui querendo empreender com os doces não se garante no doce, a gente se garante. Mas o que eu quero para vocês, primeiro ponto aqui que eu quero, é que vocês coloquem aí na mente que, além de termos uma visão e um conhecimento técnico, né, ali para fazer as receitas, nós precisamos, anotem aí, além da visão técnica, coloquem visão técnica como primeiro ponto, né? Bota itens necessários para eu empreender com doces funcionais. Dentro desse assunto que a gente está abordando hoje, claro. Fala assim, ó, visão técnica, tá? Que é o saber fazer receitas, é o mão na massa, a gente é muito boa nisso. Aí eu quero que você coloque que você também precisa de uma visão gerencial e uma visão estratégica, tá? Visão gerencial e visão estratégica. E é como se fossem, gente, 3 pessoas diferentes, tá? Mas que, na verdade, você vai ter que ser todas elas. Então, 3 em 1. São 3 pessoas que pensam diferente uma das outras, tá? Que têm habilidades diferentes, mas que precisarão ser desenvolvidas todas dentro de você. Porque quando a gente começa, a gente é tudo dentro da nossa empresa mesmo. E conforme a empresa vai crescendo, vai prosperando, aí sim, a gente começa a delegar, né? Que foi, inclusive, um assunto que a gente falou ontem, que é passar para outras pessoas algumas tarefas. Tá bom? Mas no comecinho é a gente que faz tudo mesmo. Então, a visão técnica ou a visão operacional, vocês já sabem, né? Que é o processo justamente de fazer a receita propriamente dito. É o mão na massa. É aquele que, de fato, resolve o problema que a empresa se presta a resolver. Então, por exemplo, eu atendo a vontade de doces das pessoas e, através desses doces, a gente também ajuda elas a terem o intestino funcionando de forma melhor a partir justamente desses doces. Então, é um doce que, além de agradar o paladar, ele faz o intestino funcionar. Então, quem que faz isso? O operacional. Beleza. O técnico da empresa. Mas e aí? Até o cliente chegar e pedir o meu bolo, pedir o meu doce, o que tem por trás, né? Quais são os meios necessários para produzir esse bolo? É necessário uma estrutura. E quem me permite que isso aconteça, essa organização, essa outra estrutura aqui por trás, que está me dando suporte, são as outras visões. E aí a gente entra na visão estratégica. A visão estratégica é o cabeça, que toma as decisões do negócio. Então, decisões em todos os níveis, tá? Eu vou vender bolo de chocolate, ou vou vender bolo de coco. Eu vou vender só no formato pronta entrega, ou eu também vou fazer... eu vou fazer só pronta entrega, só sob encomenda, ou eu vou trabalhar das duas maneiras? Eu vou fazer promoção certos dias da semana ou não? Eu vou contratar uma empresa de marketing ou não? Tá? Então, a visão estratégica, ela olha para o futuro da empresa, ela olha para a visão macro, onde eu quero chegar, e ela vai se planejar para isso. Não adianta também eu chegar aqui, nossa, eu sonho em ser grande, eu vou rezar aqui para que eu seja grande, enquanto isso eu vou ficar fazendo bolo. Não vai ser grande desse jeito. Então, o estratégico, ele está justamente nessa função da empresa. Ele vai ver, ele vai fazer uma projeção da sua empresa, tá? Então, quanto eu quero que seja o meu faturamento? Meu faturamento hoje é X, mas daqui a 3 meses eu quero que seja 2X, 3X. Vocês precisam fazer essas métricas. Vocês precisam ter esse planejamento, tá? Por mais que vocês estejam começando. Hoje, eu tô vendendo aí 5 bolos por dia. Tá bom, mas bota uma meta para daqui a 3 meses. Você quer estar vendendo quanto? 10, 15, 20 bolos por dia? Gente, aqui eu vou fazer um parêntese e fugir um pouquinho do tema da nossa live, que é o seguinte: quando a gente pensa, quando a gente foca numa coisa e quando a gente faz a nossa parte para atingir, uma das partes aí do mistérios do universo acontece. E eu falo isso por experiência própria, né? Que é a parte de mentalização, de visualização. Então, por mais que você esteja numa situação totalmente diferente hoje da que você gostaria de estar, comece a imaginar a situação que você gostaria de estar. Comece a se imaginar naquele lugarzinho lá que você quer chegar. Hoje, eu tô decidindo hoje que eu vou fazer, né? Que eu vou mergulhar aí nesse universo dos doces funcionais à base de biomassa. Mas o que eu quero mesmo, é daqui a pouco, sabe? Tá com o meu Instagram bombando, é vender 20 bolos por dia. E aí eu te convido agora, não é o assunto da nossa live, tá? Mas eu te convido agora a, depois dessa live, fechar os olhos e imaginar com riqueza de detalhes como que você iria se sentir
nesse dia, tá? Que ele vai acontecer se você fizer a sua parte e aplicar todo o passo a passo que a gente compartilha aqui com vocês. Então, se imagine qual que vai ser sua sensação, qual que vai ser seu comportamento, o que você vai estar sentindo no dia que você começar a vender 20 bolos por dia. Então, comecem a pensar nisso todos os dias da sua vida. Isso é o que a gente chama de visualização. É você já se imaginar, já visualizar o seu futuro e imaginar como se hoje você já estivesse vivendo ele, tá bom? Então, peguem essa dica aí, tá bom? Então, a visão estratégica, ela é justamente isso, tá? Ela olha para o futuro da empresa, quanto eu quero de faturamento, qual que vai ser a minha estratégia para alcançar esse faturamento, com quanto tempo eu vou alcançar esse faturamento, quem eu vou precisar contratar para minha empresa, como vai ser essa contratação. Então, toda decisão sobre o negócio, gente, ela é tomada através dessa decisão estratégica, tá bom? Através dessa visão estratégica. E o gerencial, né? Eu já falei da visão técnica / operacional, da visão estratégica e o operacional. E o gerencial? O gerencial, gente, ele organiza a casa para o técnico trabalhar, tá? O gerencial, ele vai fazer controle de estoque, ele vai fazer o abastecimento, ele faz o balanço financeiro, faz treinamento de funcionários, faz relatórios, né? Alimenta as planilhas. Enfim, o gerencial, ele pega as definições que o estratégico definiu e organiza e prepara o ambiente para que o técnico possa trabalhar, tá bom? Então, ele, de fato, organiza a casa aí para que o estratégico e o técnico desenvolvam da melhor maneira as suas atribuições. E outra coisa, ninguém é bom em tudo, tá? Ninguém é bom em tudo. Então, tem gente que justamente trabalha em sociedade por isso. Eu, Samantha, gente, eu sou boa no operacional e boa no estratégico, tá? Nossa, eu sou ótima nisso daí. Mas eu sou horrível no gerencial. E tem gente que é muito boa no operacional, é muito boa no gerencial, e tudo funciona perfeitamente, e é tudo lindo, mas essas pessoas não têm cliente. Ou não crescem, não inovam, não lançam eventos, não aproveitam as tendências como a Páscoa, por exemplo, que, né, aqui a gente aproveita, né, não se ligam nessas datas especiais, não cuidam do negócio delas. É como se o negócio delas não tivesse alma, não tivesse vida, fosse algo muito mecânico, tá bom? E tem gente, né, que é muito bom gestor, tem muita visão, mas não consegue colocar nada em prática. Você conhece essa pessoa que para tudo que você fala tem uma solução, tem uma ideia, né? Tem a solução para tudo, mas minha filha não consegue colocar nada em prática. E tem também aqueles que não vão até o final das coisas. Eles desenvolvem uma super estrutura, já começam fazendo um super investimento inicial, mas não fazem o dever de casa de buscar um doce perfeito. Então, tem muito lugar que você conhece também, eu conheço, lugares lindos, maravilhosos, que o dono investiu muito bem na estrutura, mas a comida deixa a desejar. Então, assim, o que eu quero dizer, gente, é que não é uma coisa, não é outra. São várias coisas que precisam estar alinhadas, que precisam estar conversando entre si. Não adianta uma receita maravilhosa e o restante, né, não ter nenhuma organização, nada de nada. Assim como não adianta também você ter uma estrutura linda, a empresa toda alinhada e o seu produto não ser bom. Então, a gente conversa aqui com mulheres, né? Mulheres que já estão trabalhando, porque tem várias das meninas aqui que já são alunas, mas mulheres que estão decididas aí a percorrer esse caminho de uma confeitaria que, além de não ser a confeitaria tradicional, e sim uma confeitaria que impacta a sociedade como um todo, porque a gente trabalha com doces funcionais feitos à base de biomassa de banana verde, mas também estou falando com mulheres que não querem fazer mais do mesmo. Mulheres que querem estar acima da média com o serviço que elas vão oferecer para o cliente delas. Porque, mais uma vez, fazer igual todo mundo faz, fazer igual a maioria, já tem muita gente fazendo, né? Então, a gente quer ser diferente em todos os aspectos. Diferente para o bom, diferente para o positivo, claro, né? Então, assim, ó, é importante a gente ter em mente essas 3 visões que eu acabei de falar. Primeiro de tudo, a gente precisa identificar o nosso perfil, identificar as nossas fraquezas e buscar a melhor forma de conviver com isso. Então, quanto mais vocês desenvolverem as 3 visões, mais sucesso vocês vão ter. Então, é importante para mim, né, fazer uma avaliação, ter uma autocrítica. Em que sentido? Cara, eu sou muito boa na visão, eu sou muito boa no operacional, eu sou boa na visão estratégica, mas eu não sou boa na visão gerencial. Então, isso me mostra onde eu preciso melhorar. Isso me mostra onde eu tenho que estudar mais. Isso mostra onde está a minha falha. Então, eu tenho clareza de saber o que precisa ser melhorado em mim. Então, vocês estão entendendo a importância de a gente ser franco com a gente e saber no que a gente é bom e no que a gente não é? Tá tudo bem a gente não ser bom em tudo. A gente não é mesmo, isso é fato, nós não somos bons em tudo. Mas a gente, dentro do nosso negócio, mais uma vez, a gente tem que buscar
desenvolver essas 3 visões da melhor maneira possível. Então, Sá, eu identifiquei que eu estou um pouco falha aqui na parte operacional. Então, o que você vai fazer para melhorar isso? Você vai praticar mais receita? Você vai testar mais? Você vai estudar mais? O que você vai fazer? A gente precisa ter um plano para, aos poucos, ir amenizando e, aos poucos, ir fortalecendo essas nossas falhas, esses nossos pontos cegos, tá bom? Porque, às vezes, o que falta para o seu negócio engrenar é você desenvolver um pouquinho mais ali uma dessas visões. Estão anotando tudo aí? Tá dando para pegar? E assim, ó, no mundo perfeito, tá? Vamos lá. No mundo perfeito, né? Onde a gente só trabalha com banana verde, crua, perfeito e tal. O mundo perfeito também é se você tivesse, né? Pegando 100%, dividido em 3 partes, seria você ter 33% da sua visão estratégica, 33% da visão gerencial e 33% da visão operacional. Mas o que eu quero perguntar aqui de vocês, tá? E aí eu quero que vocês interajam comigo, quanto que você se considera? Escreve aqui para mim nos comentários quanto que você se considera. Eu sou tantos por cento operacional, tantos por cento gerencial e tantos por cento estratégico. Fala aqui para mim, tá bom? Porque eu sei que tem várias mulheres que trabalham aqui já com os doces funcionais, então eu quero saber como que vocês se avaliam, tá? Já que eu estou convidando vocês para fazerem essa autoanálise. Eu, por exemplo, né? Gente, eu sou tipo assim, ó. Eu era 50% operacional, 40% estratégico e 10% gerencial. Hoje em dia, aí, a gente acha que já teve uma melhora. Então, hoje em dia, eu me vejo, né, sendo 50% operacional, 30% estratégico. Opa, melhoramos. Já tô desenvolvendo a minha visão estratégica. E 20% gerencial, tá bom? Então, quer dizer, ó, melhorei a minha visão gerencial, no caso. Tá bom? Então, me digam aí o que vocês acham que vocês são boas, qual é a visão que vocês acham que tem mais desenvolvida e qual é aquela que vocês acham que mais tem que ser melhorada, tá bom? Então, assim, deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Minha mãe, eu sou 100% operacional e só. Pois é, mãe. A gente tem que desenvolver o gerencial estratégico, tá bom? O que mais? Sal, eu sou um pouco gerencial, a mama... Eu sou 100% fazer bolo, tamo junto, minhas meninas aqui, né? A gente gosta do mão na massa. Mas só que pra gente ter o sucesso, tá? Que a gente quer ter, a gente precisa desenvolver. É um papo sério que eu tô tendo aqui com vocês, apesar de ser um papo leve. Eu quero convidar vocês realmente a buscarem o desenvolvimento dessas habilidades. Se vocês estão aprendendo algo novo, se vocês as meninas que já estão no curso, tá? Se vocês já disseram para mim o quanto que vocês estão dispostas a aprenderem com a vida, né? Vocês estão se colocando numa situação totalmente nova, vocês já saíram da zona de conforto a partir do momento que decidiram trabalhar com algo totalmente novo. Então, agora eu vou convidar vocês a evoluírem um pouco mais e a desenvolverem essas visões que vocês sentem que estão mais atrofiadas, tá bom? Érica, sou 100% operacional, 30% estratégico e 10%, eu acho que era gerencial aqui, né, Érica? Repetiu operacional, mas eu entendi que 10% gerencial. Um pouco de cada, praticamente... A Cristiane, sou um pouco de cada, faço tudo só praticamente, preciso melhorar o gerencial, exatamente. Porque o que acontece? A gente é muito demandada pelo nosso operacional, né? E aí falta tempo para o nosso gerencial, porque a gente acaba não priorizando ele, e isso eu falo porque é o que acontece comigo. Quando eu vejo o dia tô ali colocando a mão na massa, e cadê o tempo para eu organizar minha produção? Cadê o tempo para eu pensar na contratação de uma pessoa para estar ali me ajudando, para que eu consiga, de fato, estar focada naquilo que só eu sei fazer? Tá? Então, vamos pensar isso daí, minhas meninas. Vamos pensar isso daí. Tá? Quanto mais a gente conseguir desenvolver essas visões, mais prosperidade a gente vai saber, mais prosperidade a gente vai ter. Tá bom? Obrigada pela interação de vocês. A gente se identifica, né? Muito parecido, realmente é perfil, de certa forma, mas a gente está aqui para buscar nossas melhoras e eu me incluo nisso daí também. Estou buscando as minhas melhoras, mas para que a gente melhore, a gente precisa saber o que precisa ser melhorado. Então, eu acredito que vocês que estão aqui se perguntando isso, né? Realmente sendo verdadeiros, íntegros com vocês mesmos, tá? Com vocês mesmas, no caso. Então, eu acho que vocês terem a clareza do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser desenvolvido, já é um começo, tá? Então, a gente saber onde está o problema já mostra pra gente, né? A gente já sabe que tipo de solução buscar,
tá bom? Então, vocês aqui que estão desequilibrados, assim como eu, né, que a gente quer equilibrar um pouquinho mais, a gente precisa desenvolver essas habilidades que estão defasadas, beleza? Então, tá. Gente, outra coisa. Isso para mim, né? Então, assim, o bom de ter essa clareza, como eu falei, é que você pode contratar ou conversar com pessoas que são boas nas outras visões que vocês não são. Meu namorado, por exemplo, ele é muito estratégico. Nossa, ele é zero, assim. Não é que é zero operacional, ele é operacional também, mas assim, ele é muito bom no estratégico. E aí, o que acontece? Eu sou muito boa no operacional, né? E ele me ajuda muito. Então, através das nossas conversas, eu consigo evoluir também na minha visão estratégica, tá bom? Meu pai, minha mãe, eles são mais gerenciais, mais operacionais também. Então, o que eu percebo que eu tenho uma lacuna, né? O gerencial, por exemplo, é minha maior lacuna, como eu já falei para vocês. Então, eu contratei uma pessoa para fazer isso. Eu não defendo que vocês já façam contratações no início, como eu falei ontem. No início, a gente tem que focar em não aumentar nosso custo fixo, mas hoje a minha estrutura já permite a contratação de outros colaboradores, né? Já somos vários na equipe hoje. Então, o que acontece? Eu contratei uma pessoa para ser o meu gerencial, para fazer controle de caixa, para organizar, fazer o controle do meu estoque, fazer o abastecimento. Então, eu já não faço essa parte, tá bom? Que a gente tem sim que buscar desenvolver todas essas características, principalmente quando nós somos tudo dentro da nossa empresa. Mas a partir do momento que a gente começa a realmente crescer, que o nosso negócio começa a crescer, aí a gente pode pegar essa parte que a gente realmente não é boa e começar a delegar, que a parte vai ficando muito legal. É quando a gente começa a contratar pessoas para fazerem pela gente. Mas cuidar, né, gerenciar, administrar pessoas também é desafiador, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês que nós estamos em processos diferentes e que nós encontramos desafios diferentes, então gerenciar pessoas, tá bom? Também não é fácil, mas calma, tudo na sua hora. Então, isso, mas de forma geral, gente, é isso que eu acho lindo dentro do empreendedorismo, né? Dentre tantas coisas que eu acho lindo, eu nunca me imaginei empreendedora. Falo mesmo para vocês, eu nunca me imaginei como empreendedora. Eu era dentista, eu sou dentista, né? Meu diploma tá aqui. E eu tenho um livro, até hoje, já até falei aqui numa live isso, eu tenho um livro de concurso com questões de odontologia, porque o meu plano era fazer concurso. O concurso, ele te dá totalmente a estabilidade de um salário fixo, né? No final do mês. E era isso que eu buscava. E o empreendedorismo, ele é o oposto disso. Tá? O seu salário, o seu prolabore, o seu resultado dali mensal, ele está diretamente ligado com o seu comportamento. É autorresponsabilidade, tá ligado a você. Não existe essa história de, esse mês foi péssimo, porque o mundo tá... Não. Parem de jogar para o mundo, independente da situação que o mundo esteja passando. Puxa para você. E é muito bom quando você se coloca como autorresponsável, como uma pessoa ativa dentro da sua vida, como uma pessoa ativa dentro do seu negócio. Então é muito comum a gente ver as pessoas reclamando. O meu negócio não tá bom, mas menina também, né? Choveu hoje, o movimento foi lá para baixo. Ou então, meu Deus, o movimento tá muito ruim porque a cidade... Para de botar a culpa na cidade. Para de botar a culpa na temperatura, né, nas variações climáticas. Traga para você, puxe para você. Tá chovendo mais? Então tá. Então como é que eu posso usar essa chuva a meu favor? Né? Aí você já faz um post ali, chuva, bolo e café combina super bem. Vocês veem que eu faço isso. Então se coloquem como donas e como pessoas ativas dentro da sua história. E isso daí é algo que eu tô falando para vocês que pode ser aplicado em todos os âmbitos da vida de vocês, tá bom? O exército que a gente está formando aqui, né, que já está muito forte, o negócio o exército que a gente quer formar aqui são de mulheres fortes, que pulam, que ultrapassam os obstáculos, e não mulheres que param a cada obstáculo que aparece no caminho, tá bom? Porque os obstáculos estão aí para nos fortalecer, para nos fazer sermos pessoas melhores e para buscarmos o nosso desenvolvimento diariamente. Então, o que acontece? Continuando, tá? Porque eu já saí do nosso foco de novo, tá bom? No empreendedorismo é justamente isso. Você pode buscar em outras pessoas aquilo que você não é tão boa e dessa forma você vai construindo a sua equipe, construindo o seu negócio. E empreender, gente, olhem que forte essa frase. Empreender te dá a possibilidade de remunerar a sua paixão, né? Que é aquilo que eu estava falando. Através do empreendedorismo, eu consigo fazer aquilo que eu amo fazer. Né? Hoje em dia eu amo estar dentro da minha cozinha, para mim é fonte assim, de prazer absurda. Eu gostava muito de estar atendendo meus pacientes e eu pretendo voltar a atender, mas assim, não é igual para mim. Eu estar na minha cozinha, eu não sinto, para mim não tem peso, para mim é leve. Já para minha mãe seria terrível ter que passar o dia dentro da cozinha, vocês estão entendendo? Então o que é aquilo que vocês amam fazer? E lembra que eu falei que não basta você amar fazer uma coisa? Pois é, mas aí o que acontece?
A partir do momento que você acha aquilo que você ama, você não pode achar, só porque você achou que você ama e você sabe fazer aquilo que você está pronto para empreender. E é sobre isso que a gente está conversando. Então, você precisa estruturar, tá bom? De forma a desenvolver essas 3 visões para que, de fato, você consiga empreender e aí sim remunerar a sua paixão, tá bom? Então, é importante saber que outros conhecimentos e outras habilidades precisam ser desenvolvidas para que isso aconteça. Cara, tem muito conteúdo, gente. Sério, vai anotando isso, é muita informação de valor. São coisas que vão fazer toda a diferença na vida, no negócio de vocês, tá bom? Então, por favor, entendam isso. Empreender é remunerar a nossa paixão, é pegar aquilo que a gente é muito bom em fazer, é pegar aquilo que a gente manja muito de fazer. Mas só manjar e gostar de fazer não é suficiente. Então, pensem nisso. A gente tem que organizar o nosso negócio, a gente tem que ver aquilo que a gente ama fazer como um negócio e estruturar ele como uma empresa. Beleza? E é sobre isso que a gente fala aqui, o tempo inteiro, inclusive. Então, o que acontece? Muita gente desconhece isso, tá? Tem muita gente que passa a vida trabalhando, que não gosta, porque ninguém, tipo assim, trabalha no que não gosta, né? Porque ninguém nunca falou para ela que ela podia ganhar dinheiro com algo que ela gosta. Se por um lado, hoje, nós crescemos já ouvindo do pai, da mãe, assim, de certa forma, tá? Aquilo, meu filho, você faça aquilo que você ama, né? A gente já consegue escutar com mais frequência esse tipo de história, enfim, de incentivo. Você vai poder trabalhar com aquilo que você ama. A gente já ouve muito esse tipo de narrativa. Mas, o que acontece? Tem muita gente que não, né? Que ninguém nunca nem falou para ela que ela podia ganhar dinheiro com algo que ela gosta. Isso para ela é utopia. Não existe. Aí vai lá, trabalha a vida inteira em algo que não gosta e de repente junta uma grana e toma a decisão. Eu amo cozinhar, eu sei fazer aqui uns doces maravilhosos, já fiz para minha família ama, sempre pede de mim, então eu vou abrir meu restaurante, vou abrir minha loja de doce. Vai lá, se endivida todo, né? Achou que foi o grito de liberdade dele, meu Deus, agora eu tenho, o meu dinheiro chega, eu não vou mais trabalhar com aquilo que eu não gosto, agora eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, eu vou fazer tudo, eu vou gastar aqui toda a minha economia, porque agora sim eu vou ser feliz. E aí, gente, não tem visão estratégica nenhuma, não tem visão gerencial nenhuma. Infelizmente, gente, não é suficiente você saber fazer o doce. Não é suficiente você saber fazer o doce, tá? Então, essa pessoa provavelmente, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser dura agora, mas é verdade. Ela vai virar estatística negativa do Sebrae. Ela vai fechar em 1, 2, no máximo 5 anos. Prestem atenção na quantidade de restaurantes, de docerias que abrem e fecham perto de vocês. Por quê? Porque a pessoa acha que ela começou a fazer uma receita, se empolgou, amou, recebeu um feedback positivo, ela acha aquilo ali é apaixonante mesmo, a gente vai se nutrindo com esse tanto de feedback positivo e a gente se sente pronto. A gente tem uma falsa ideia de que a gente está pronto para ir para o mercado de trabalho, para ir lá, oferecer o nosso melhor. A gente acha que está pronto, a gente nem pensa no... né? A maioria das pessoas nem pensa além disso, só pensa, sei fazer um bolo, tá dando certo, as pessoas estão querendo, hora de abrir, consegue juntar uma graninha, hora de abrir meu negócio. Ou nem junta grana, sai pedindo empréstimo, já começa se endividando, o que é errado, o que a gente não defende que vocês façam aqui. A gente defende, né, você fazer a venda pelas redes sociais, como a gente já tem falado, para que você consiga fazer um caixa ali, e você pode ficar para sempre fazendo suas vendas pelas redes sociais, mas também tem aquelas que sonham em ter uma loja, um espaço físico e tá tudo bem, mas a gente não aconselha vocês a se endividarem, nem arcarem com custos fixos altos no começo. Isso daí é lá para depois, tá bom? Então, o que acontece? Essa pessoa pode amar cozinhar e ela vai gastar todo o dinheiro dela aplicando, investindo naquele espaço para que ela consiga, de fato, né, ser feliz fazendo aquilo que ela gosta. Mas não tendo visão gerencial, não tendo visão estratégica, ela vai, infelizmente, entrar para a estatística do Sebrae. E vai acontecer o que acontece com tantos outros, né? Todos os dias ao nosso redor vão fechar. Porque vocês podem ter certeza, quando fecha, alguma dessas 3 visões, elas não foram avaliadas, elas não foram investigadas, elas não foram trabalhadas e desenvolvidas, tá bom? Ou a pessoa foi com muita sede ao pote, ela tinha muita visão estratégica, mas não tinha visão gerencial nem operacional. Ou sempre, quando vocês veem a história de fracasso por trás dessas empresas, né, que fecham muitas aí todos os dias, quando vocês vão ver a história que tem por trás, geralmente faltou o desenvolvimento de alguma dessas 3 visões que a gente falou aqui na live para vocês, tá bom? E aí, gente, aqui eu quero compartilhar com vocês uma forma de você olhar o seu negócio de cima, tá? De forma que facilite as suas decisões estratégicas e o seu
e o seu projeto, tá? E o seu processo gerencial, tá? Então, assim, imagina aqui, tá? A gente olhando aqui pro bolo, 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 apagando incêndio, incêndio, incêndio. Não, o que eu tô chamando vocês é para olhar de cima, assim, ó. Sai do teu negócio, sai da tua cozinha. Imagina que tu subiu uma escada muito alta e tu tá olhando de cima para baixo pro teu negócio. Então, é essa a visão. Claro que eu tô fazendo uma analogia aqui para ficar mais fácil de entender. Mas imagina que você tá tendo essa visão, tá bom? Porque toda vez que a gente se coloca para fora, né, de uma situação, a gente consegue ter mais clareza. Por isso que as pessoas são tão boas em resolver os nossos problemas, porque elas estão de fora, né? Então é muito mais fácil quando a gente se coloca de fora. Uma vez eu li, inclusive, o padre Fábio de Mello dizendo assim que a gente tem que orar e vigiar, né, e tal, fazendo alusão a uma passagem bíblica e tal. Aí ele falou que a gente tem que vigiar e orar, porque um minuto que a gente se descuida, a gente sai da nossa linha, que é considerado o nosso eixo neutro. Então, a gente acaba pendendo para um lado ou para o outro das emoções. E todas as vezes que a gente pende para um lado ou para o outro das emoções, seria tipo uma exacerbação daquilo que a gente sente, a gente não está apto para tomar decisões. Então, a mesma coisa eu trago aqui para o nosso negócio. Quando vocês se sentirem muito estressados, muito chateados, muito irritados, alguma coisa nesse sentido, ou quando vocês estiverem se sentindo assim, tem que pagar uma dívida, vocês não conseguem se colocar numa situação de neutralidade para tomar as decisões mais coerentes. Então, todas as vezes que a gente precisa tomar uma decisão, tá bom? A gente realmente, ou ver, né, avaliar o nosso negócio, ter essa visão de cima, essa visão ampla, essa visão macro, a gente precisa realmente estar equilibrado o máximo que a gente puder. A gente não pode tentar ter uma visão estratégica diante de uma crise que a nossa empresa está passando, diante de uma situação de estresse que a gente está passando dentro da nossa família ou dentro do nosso relacionamento, tá bom? Então, a gente tem que se colocar num ponto de neutralidade. Se você percebe que naquele dia você não está muito bem, não vá fazer não vá tentar desenvolver, não vá fazer uma organização estratégica nesse dia, tá bom? Então, o ideal é que a gente esteja num ponto de neutralidade para que a gente faça de forma mais coerente e ponderada essas tomadas de decisões. E aí, o que acontece? Então, dito tudo isso, eu quero falar para vocês que dentro do nosso negócio de doces funcionais, eu introduzi isso daí ontem, essa divisão ontem, e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Nós temos 2 blocos, anotem aí, outra coisa a ser anotada. Dentro do nosso negócio de doces funcionais, nós temos 2 blocos. Um bloco é o setor da produção e o outro bloco é o setor comercial. Vamos lá. Já deu tempo de anotar, né? Dentro do nosso negócio de doces funcionais, nós temos 2 blocos. Um é o bloco produtivo e o outro é o bloco comercial. E o que acontece, gente? O bloco produtivo, o bloco da produção, envolve tudo aquilo que acontece dentro da sua cozinha, intracozinha, como a gente fala. E aí, tá? De novo, anota. Nós temos dentro do negócio de doces funcionais 2 blocos. Um bloco produção, um bloco venda, comércio, tá? E aí, o que acontece? Que é o de vendas. Aqui dentro do bloco de produção, ele é dividido em 5 etapas. 5 etapas. Anotem aí. Produção, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou dizer um por um. Então, dentro aqui da produção, que são os processos dentro da nossa cozinha, nós temos o abastecimento, a organização, a produção propriamente dita, a finalização e a entrega. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre cada um. O abastecimento é quando você faz seu controle de estoque, vai, né, faz o abastecimento, traz os produtos, traz sua matéria-prima para dentro do seu negócio. Não adianta você abastecer e esses produtos ficarem totalmente desorganizados e você passar mó tempo tentando encontrar onde estão as coisas. Era o que eu fazia no começo e eu achava que não dava, que não ia fazer diferença eu organizar ou não. E eu precisei organizar sim, porque eu estava ficando doida, tá bom? Então, o que acontece? Depois que você traz o material para dentro da sua produção, você precisa organizar ele. Então, depois do abastecimento vem a organização. Depois que está tudo organizado, é a parte da produção propriamente dita. Então, a gente explica para as meninas, tá? Mais uma vez, a gente está dando uma pincelada aqui, gente, para vocês. Não tem como se aprofundar tanto. Dentro do curso, a gente isso daí é de forma muito mais aprofundada e de forma organizada, tá? Existe uma sequência aqui, não dá para a gente fazer muito dessa forma. Mas, assim, eu estou tentando passar para vocês o que dá. E aí, dentro da produção propriamente dita, tem a organização, a forma como vão ficar as bancadas, bancada de apoio, a parte da produção, onde eu vou bater a massa, tem tudo isso que faz diferença na sua produção, na forma para que você consiga otimizar seu tempo. E tem também
Aqui na quarta, a finalização, que é o momento que eu vou confeitar meu bolo. Onde é que estão meus confeitos? Em que pote eles vão ser armazenados? Por que eles vão ser armazenados no pote de vidro? Por que eles vão ser armazenados no pote de plástico? Cadê a etiqueta do meu pote para que eu tenha facilidade na hora de ver qual é aquele meu confeito? Tá bom? Com que frequência eles vão ser higienizados? Como eles vão estar organizados? Próximos dali onde eu preciso finalizar? Porque se eles estiverem longe, eu atraso o meu processo de finalização. Enfim, uma série de coisas. E aí, depois, nós temos a entrega. Como que eu vou entregar esse produto? Como esse produto vai chegar, vai sair daqui da minha produção, vai sair aqui da minha casa, aqui da minha cozinha e vai chegar na mão do meu cliente, tá bom? O nosso processo, assim como eu falei para vocês que de nada adianta ser muito boa no operacional e não desenvolver as minhas visões estratégicas e gerenciais, de nada adianta eu fazer um correto abastecimento, uma correta organização, uma correta produção, uma correta finalização e entregar para o meu cliente esse bolo se desfazendo, entregar para esse meu cliente um bolo com a embalagem suja. Então, a gente também tem que cuidar de todas as etapas do nosso processo, tá bom? Vocês estão entendendo por que não é uma qualquer coisa? É uma coisa muito top? Oi, amor. Então, para quem perdeu aí, deixa eu repetir os cinco blocos, as 5 etapas que estão dentro, que estão embutidas no nosso setor produtivo. Abastecimento, organização, produção propriamente dita, finalização e entrega, tá bom? São as 5 etapas dentro do nosso setor produtivo. E aqui, no nosso setor comercial, é tudo que a gente vai fazer fora da cozinha, tá bom? São todas as estratégias, todas as visões, todos os planos que a gente vai criar para aumentar a demanda. Porque, como eu falei antes, não existe aumentar... Isso é um outro erro muito comum, eu falei sobre isso ontem. Esses dias eu tenho batido nessa tecla também e vou continuar batendo. Um erro muito comum das confeiteiras é produzir bolo, e depois ficar caçando o cliente. Primeiro que você perde o seu bom humor, porque você começa a ficar nervosa com a probabilidade de perder aquele material. Aí se o cliente não aparece, você fica desesperada. Então não é assim que tem que ser feito. A gente primeiro cria a demanda, a gente primeiro faz com que pessoas queiram comprar da gente para que depois a gente aumente a nossa produção e nunca ao contrário. Muita gente vai à falência por isso também, tá? Produz, mas peraí, cadê a pessoa para comprar? Não tem. E aí, o que faz? Se você faz isso repetidamente, no longo prazo você vai à falência. Ou no médio prazo mesmo você já vai à falência porque não consegue sustentar. Às vezes a empresa nem tem capital de giro suficiente, tá bom? Então o que acontece? Você tem que pegar, primeiro aumentar a sua demanda, tá bom? Isso é aumentar o número de pessoas querendo seu produto através de estratégias que no primeiro dia de live aqui a gente falou de algumas estratégias, porque nós temos diversos tipos de público e para cada público a gente tem uma estratégia diferente. Então primeiro a gente trabalha aqui na demanda e depois a gente acompanha o crescimento dessa demanda, fazendo o crescimento, o desenvolvimento do nosso setor produtivo. E aí, gente, como eu falei, aqui na live é um passeio, tá? Por cada um desses blocos. Eu tô passeando mesmo com vocês, né? A gente vai, vem e tal. E aí, no curso aqui você tem tudo isso de forma muito aprofundada e organizada, tá bom? Porque aí fica mais fácil de a gente, né? Ir fixando quando tem um conhecimento estruturado e organizado. Mas aqui o que a gente consegue fazer, de fato, é isso daí. E aí, ó, dica prática que eu quero dar para vocês. Anotem aí a tarefa de casa para vocês, tá bom? Eu tenho a minha tarefa de casa, que é preparar a nossa live para amanhã, e vocês também têm a tarefa de casa de vocês, tá bom? É uma troca que eu já quero ver quem são as mulheres que estão comprometidas, né, a se desenvolverem e a melhorarem. É nessa hora que a gente vê quem que vai fazer a tarefa de casa e quem que não vai fazer a tarefa de casa. Então anotem aí, porque eu sei que tem algumas de vocês que estão fazendo a tarefa certinha. E vocês vão ter o impacto, vocês vão ter o resultado disso logo, e vão me falar, que vocês falam depois, né? Seguinte, eu quero que vocês se analisem, tá? Dentro das visões de vocês. Algumas até compartilharam aqui comigo já. Obrigada mais uma vez pela interação de vocês. Mas para quem não conseguiu, ou ainda está se questionando, ou vai fazer no final, vai parar depois para pensar, se analisem dentro das suas visões, tá bom? Assistam os nossos outros conteúdos e comecem a pensar agora em estratégias de vendas, em como organizar sua cozinha para fazer a finalização e a entrega. Então, eu queria que vocês fizessem isso, tá bom? Ah, sabe, minha cozinha é muito pequena, não importa. Tem algumas das meninas que já são minhas alunas, que eu falo, pega uma... Eu vou até mostrar aqui para vocês, peraí. Pega uma... Quem é, amor?
Independente do tamanho de negócio de vocês, tá bom? A gente quer que vocês pensem como vocês poderiam se organizar diante do que vocês têm hoje na vida, tá? Porque a gente não defende que vocês façam um investimento inicial alto, né? Então, com o que vocês têm hoje, com a estrutura que vocês têm hoje, se tivesse que fazer hoje, como que vocês imaginam que vocês conseguiriam se organizar, tá bom? Desde o processo de abastecimento. Ah, Sá, eu acho que eu tenho que fazer minhas compras. No dia que eu for fazer, eu não tenho carro, eu dependo do meu marido, eu dependo da carona da minha amiga, e ela me leva um dia na semana lá no mercado, e aí eu acho que eu tenho que aproveitar o dia que eu vou fazer as compras de casa para fazer as compras do meu negócio. Perfeito. A Michelle, a Mi estava aqui mais cedo, não sei se tá agora, mas a Michelle faz assim, perfeito, tá? Então, vão tentando de acordo com a logística de vida de vocês, de acordo com as funções que vocês desempenham na vida, vão vendo a melhor forma, tá? A forma que dá para vocês encaixarem. Mas não é porque vocês vão gastar ali 2, 3, 4 horas por dia com o negócio de vocês, e nem porque vocês trabalham numa cozinha grande ou numa cozinha muito pequena, que vocês não podem ver o negócio de vocês como uma empresa, tá bom? Olha, a Mi tá aqui, né, Mi? A Mi conseguiu se organizar de forma que no dia que ela vai fazer as compras de casa, ela já faz a compra do empreendimento dela. E ela organiza as notinhas, separa, faz todo o controle financeiro, tá bom? Ela vai e não é por isso que ela deixa de fazer o controle financeiro dela, ela anota certinho o que ela gasta com a casa dela e com a produção dela, com o empreendimento dela. Então, isso daí é perfeito, tá bom? Então, vejam já dentro do espaço que vocês têm à disposição de vocês, como que vocês organizariam ali os ingredientes da produção de vocês, de forma que fique tudo bem de fácil acesso, tá? E outra coisa, gente, isso vai motivando a gente. A gente vai começando a ver o nosso negócio tomar forma. Então, é muito legal. Eu comecei com um espacinho na despensa da minha mãe. Eu lembro que eu ia no Empório e eu comprava 1 quilo de chocolate. Eu até me emociono quando eu falo disso, porque eu lembro que eu comprava 1 quilo de chocolate. Eu tenho uma imagem, eu saindo da loja com aquele 1 quilo feliz da vida. Eu lembro um domingo que eu precisava fazer um bolo e eu ainda não tinha organização de estoque, nada, e a gente não tinha onde comprar o chocolate. A gente foi no centro da cidade, eu tava até com o Arthur na época. Lembra disso, amor? Que a gente conseguiu comprar naquela esquina lá no Empório. E eu lembro que a gente achou chocolate. Gente, eu trouxe aquele saco, 1 quilo de chocolate. Mas eu lembro que eu trouxe aquele saco de chocolate com tanto carinho, porque pra mim eu tinha resolvido. Eu ia conseguir fazer aquela encomenda que eu tinha recebido. Então, eu lembro quando eu ia comprar 1 quilo de chocolate. E hoje em dia eu compro cerca de 20 quilos de chocolate por semana, né? E a gente tá falando de um passado não tão passado assim. Tem cerca de 2 anos, fez agora. Então, é muito lindo a gente ver a nossa história, né? A nossa empresa se desenvolvendo. É muito bom a gente ver essa nossa evolução. Então, por mais que seja algo muito pequenininho, façam isso por vocês, porque vocês vão conseguir ver que vocês estão subindo os degraus. Então, se você tem o seu espacinho e ele é desse tamanhinho, e daqui a 1 mês ele precisa ser desse tamanhinho, isso daí é motivo para você comemorar, para você ver que as coisas estão melhorando, tá bom? E assim por diante. Então, organizem o espacinho de vocês, tá? Quando fizer o abastecimento, organizem isso daí. A produção de vocês, deixa ali tudo organizado, um armáriozinho da cozinha de casa de vocês, deixa tudo que vocês usam, pode ser 10 itens, mas são os itens que vocês irão usar para a produção de vocês. E aí, a parte da finalização, que é quando eu ensino para as meninas a usar etiqueta. Não, eu vou mostrar. Que é para usar etiqueta, que é para usar fitinha. E aí eu peguei isso, né, para mostrar para vocês. Tipo, sabe, essa daqui é muito grande, é meu material de Páscoa. Mas tipo, uma vasilha dessa pode ser bem menor, mas um tupperwarezinho desse, nem precisa comprar. O que você tiver em casa, às vezes a gente sempre tem um desse parado. Ou que seja uma caixa de sapato, gente. Eu dou essas ideias porque assim, comigo não funciona, tá? Não funciona essa história de mas eu não tenho como comprar. Sal, não tenho dinheiro, gente, tá? A gente sabe que, né, para tudo tem um jeito. Então, pegue uma caixa de sapato, coloque lá suas fitinhas, seus adesivos, o material para você fazer o encantamento do seu bolo, tá bom? Tô esquecendo alguma coisa, amor? E aí, essa questão da entrega. Então, para tudo dá-se um jeito. Isso que eu ofereço aqui para vocês, esse passo a passo que a gente ensina, ele serve para uma cozinha muito pequena e ele serve para uma cozinha muito grande. Os conceitos que a gente ensina, a estruturação que a gente ensina, o passo a passo que a gente ensina, ele pode ser aplicado num espaço muito pequeno, num espaço muito grande, só vai depender de você.
tá? Isso é real mesmo. Só vai depender de você. Então, comecem a pensar nisso. A gente a gente ainda tem várias lives aí pela frente, mas já comecem a olhar para a cozinha de vocês com outros olhos. Já comecem a imaginar qual espacinho que vai servir para ficar armazenado as matérias-primas de vocês. Já comecem a imaginar o espacinho onde vocês vão colocar as fitinhas, até porque essa organização, ela não só otimiza nosso tempo, como ela garante que a gente não pule nenhuma etapa, né? A Thaís uma vez até falou aqui comigo, é uma das alunas, que se ela não tivesse feito o cantinho do encantamento, como eu oriento elas a fazerem, um dia que você tem um bolo, 2, você fica caçando a fita, você fica, mas um dia que você tem 10 bolos, 8 bolos numa manhã, como ela teve, você abre mão do encantamento se você não tiver tudo ali de fácil acesso. E a gente não pode abrir mão de nenhuma das etapas do nosso negócio. Beleza? Então, vocês estão entendendo que eu estou falando aqui com mulheres aspirantes ao empreendedorismo, mulheres que querem fazer diferença nesse mundo. Diferença porque a gente impacta a vida dos outros levando saúde, né? E a gente acredita que com saúde a pessoa, né? Agora mais do que nunca, então com saúde. E outra, a gente também impacta o mundo de forma positiva porque essas mulheres começam a se sentir donas da própria vida. É uma palavra que já está até meio cansada de falar, mas elas começam a se sentir empoderadas, elas começam a se sentir livres, elas começam a se sentir independentes, né? Como a Aline falou. Cara, a gente tem vontade, eu me sentia presa numa caixinha e agora eu quero sair dessa caixa. E eu quero me tornar tudo que eu puder me tornar. Então, gente, a mulher quando fala um negócio dele, ela tem força para mudar o mundo, né? A gente sabe bem da força que a gente tem dentro da gente, só que às vezes essa força está adormecida. Então, aqui, né, a gente incentiva vocês a despertarem tudo que tem aí dentro de vocês, que está pulsando ou que está adormecido. Vamos fazer tudo isso, vamos agudizar todas essas características que estavam crônicas, né? Que estavam mais mornas, mais adormecidas. Vamos intensificar elas, vamos esquentar todas essas características, tá bom? Porque uma vez que você tá com saúde e que você leva saúde, ou seja, você faz o bem para as pessoas ao seu redor, tá? E através do bem que você faz, da dor que você resolve, você tem prosperidade, isso é muito justo. Então, você faz o bem porque você leva saúde, você faz o bem porque você dá a possibilidade de as outras pessoas conhecerem a biomassa. Eu tinha um intestino que não funcionava. Só quem tem um intestino que não funciona sabe o que é isso. Então, a partir do momento que você oferece para uma pessoa, que você comunica aquilo que você faz e que você dá a oportunidade de alguém colocar o intestino para funcionar, você está levando vida para essa pessoa. E você tem noção do quanto que essa pessoa pode ficar feliz? Eu sei porque eu mudei o meu humor depois que eu comecei a consumir a biomassa, depois que eu passei a ter o intestino funcionando de forma regular. E aí, com a minha mudança de humor, eu comecei a me sentir melhor e isso impactou em todas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, olha, vocês estão entendendo o nível do nosso negócio? É muito real isso, tá? E além do que, essas mulheres empreendedoras, elas estão se sentindo ativas dentro de casa, né? Muitas delas eram mães, eram esposas, e estava tudo bem, e tá tudo bem quem escolhe viver essa vida. Mas várias delas disseram assim para mim: Sá, eu vivi essa vida porque eu achei que nem tivesse outra vida para ser vivida. E agora que eu sou dona do meu negócio, que eu sou empreendedora, e elas falam com a boca cheia de orgulho, e tem que falar mesmo, porque se elas são empreendedoras hoje, elas estão sendo por conta de uma decisão que elas tomaram, porque elas tiveram coragem para tomar, de arriscar algo novo. Então elas têm que encher a boca de orgulho mesmo, porque a gente tem que se orgulhar da nossa história, das nossas decisões e da nossa coragem, sim, diariamente. Então, elas estão mulheres realizadas, e elas diziam: eu nem imaginava que eu podia viver tudo isso, eu nem imaginava que tinha essa vida me esperando para ser vivida. Então, vocês têm noção que uma mulher dessa, ela vai ser uma melhor mãe, ela vai ser uma melhor amiga, ela vai ser uma melhor esposa, porque quando a gente está feliz com a gente, o outro que está ali do nosso lado, ele vai sofrer o reflexo disso daí. Ele vai ser impactado de forma muito positiva com isso, tá bom? Lu, ótima fase para a gente finalizar. O bagulho é doido, no bom sentido. Aqui a gente só fala com mulheres que estão dispostas a revolucionar positivamente a vida, tá bom? A Sônia, Samantha, eu já tenho testemunha fantástica, porque o intestino começou a funcionar sem remédio, só com biomassa. Gente, isso daí eu não tenho medo nenhum de falar. Nenhum. Não estaria dando a minha cara a tapa aqui para vocês todo santo dia, falando, batendo tanto nessa tecla se não fosse real. E assim, primeiro aconteceu comigo, né? Eu, no começo, logo que eu ouvi falar da biomassa, eu, não é verdade. Já tomava tudo quanto era remédio, não dava jeito, falei, não é verdade. Pagava fórmula em farmácia cara, fórmulas caras, nada dava jeito. A biomassa, ela cura, né? A biomassa, ela trata. A biomassa, enfim, gente, enfim. Então, primeiro aconteceu comigo e para depois eu realmente
Né? Foi a partir dessa mudança que ela trouxe para minha vida que tudo isso aqui aconteceu. Senão eu estaria dentro do consultório fazendo raspagem, fazendo cirurgia periodontal. Que inclusive sinto saudades, em algum momento farei novamente. Adorava rasgar uma gengiva. Vocês não têm noção. Tem essa carinha aqui? Adoro dar uma anestesia. Adoro cortar uma gengiva. Adoro ver um sangue na boca. Adoro suturar. Ai, adoro, adoro. Saudade. Às vezes bate uma saudade, mas cada coisa no seu tempo, né? Você, Meire, você com seu exército realmente está revolucionando. Ai, gente, eu não seria nada sem vocês, né? Nosso exército está se fortalecendo graças a um trabalho em equipe, né? Tenho mulheres muito fortes aí, experientes e sábias junto comigo. E determinadas e corajosas. E tudo de bom. Olha só, vou encerrar nossa live aqui. Que live incrível! Amei nossa live. Dona Maria Inês, estava sentindo sua falta aqui na live. A senhora faz falta, viu? Poxa, feliz de ver a senhora aqui hoje novamente. Por que a senhora estava sumida? Teve consulta médica, alguma coisa? E, ó, o meu look foi muito elogiado hoje. Tô feliz. Esse macacão é da minha mãe. Olha a lei biomassa, tá? O meu intestino era muito solto, hoje totalmente normal. Deixa eu aproveitar para tirar essa dúvida. Tem gente que fala assim, sabe, biomassa só funciona para intestino preso e intestino que é solto. Não. Gente, intestino preso e intestino solto, a biomassa é maravilhosa para os dois, tá bom? Ela regula, como eu falei, ela é um ingrediente, vamos dizer assim, ela é um superalimento que é adaptogênico ou adaptógeno. O que é isso? Ele entra no seu corpo e ele se adapta às suas necessidades. Então, como ele trata a flora intestinal de uma forma geral, faz toda uma seleção natural da nossa microbiota intestinal. Se você sofre de diarreia, eu tenho vários casos aqui de meninas, que inclusive alunas que sofriam, ele regula. E se você também sofre de constipação, ela regula. Então, assim, é vida mesmo, é maravilhosa, tá? Eu realmente amo e eu me sinto na obrigação, enquanto ser humano, de passar essas informações para vocês, independente de qualquer coisa, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus. Boa quarta-feira para vocês. Amanhã às 9h30 estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com muito conteúdo, tá? A gente papeou aqui depois, mas não quero ninguém se esquecendo da tarefa de casa, tá bom? Então, não se esqueçam de avaliar, fazer essa avaliação aí, essa autoanálise e ver quais visões vocês têm mais desenvolvidas e quais precisam ser desenvolvidas. E já comecem a olhar para o negócio de vocês e imaginar como vocês conseguiriam estruturar ele, né, para você conseguir fazer a sua produção dentro de casa, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau.